A paz de Deus. Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Girassóis da Fé. Eu gostaria de mais uma vez trazer uma reflexão bíblica para a sua vida. Se você puder, eu gostaria que você me acompanhasse no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Esse trecho bíblico diz o seguinte: fazer o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outrem. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, gostaria de primeiro trazer uma reflexão sobre o título dessa palavra, que diz muito claramente que devemos fazer o bem a todos. Mas é curioso e ao mesmo tempo compreensível, porque já no primeiro versículo de um texto que nos ensina a fazer o bem a todos, o que primeiro nos é apresentado é a necessidade de lidarmos com as ofensas que chegam até nós. O texto vai dizer que se alguém for surpreendido em alguma ofensa, nós que somos espirituais devemos corrigir a quem nos ofende com espírito de mansidão. O espírito de mansidão, segundo a palavra de Deus, implica sobremaneira, sobretudo, o espírito de sabedoria diante de situações da vida que nos cobram resoluções pacíficas. Ter um espírito de mansidão também revela que, como pessoas espirituais que somos, estamos no mundo justamente para fazer a diferença e não necessariamente agir como o mundo age e como as pessoas agem conosco. As pessoas que cometem ofensas em relação a nós ou são desconhecedoras das palavras, ainda não são convertidas e não entendem o propósito de Deus, ou são pessoas que conhecem a palavra, de ouvir falar, de ler, mas que ainda não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus completamente e ainda está em um processo de elaboração da sua identidade espiritual, da sua identidade como cristão. O espírito de mansidão que nos é colocado aqui para resolver os nossos problemas fala então de convocarmos o Espírito Santo para nos dar sabedoria e nos colocar em posição de fazer diferença na vida do outro. Mas acima de tudo, o espírito de mansidão diante da ofensa revela que maior é o amor em Cristo que está em nós do que a ferida que nos foi causada por aquele ou aqueles que nos machucou. Aqui podemos inclusive retomar Efésios capítulo 4, versículo 2, quando ele diz que com toda humildade e mansidão, com longanimidade, devemos suportar uns aos outros em amor. Esse uns aos outros diz respeito
tanto a nossa relação com a nossa membresia, com as pessoas que conosco congregam, fazem parte da nossa comum, mas também diz da nossa relação para com o mundo, já que muitas das vezes, por faltar amor, por faltar empatia, solidariedade, caridade, a nossa relação de convivência com o outro é uma relação de darmos conta de suportar os outros. Mas não basta que nós tentemos suportar o outro de qualquer forma. O caminho para tal é que a gente possa suportar o outro com um espírito de mansidão, com toda humildade e, sobretudo, com amor. Porque é justamente quando a gente dá conta de suportar o outro com amor, de conviver com ele, é que podemos nos sentir partes da unidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo fala de uma diversidade enorme de pessoas, funções, e cada uma dessas partes tem um propósito diante de Deus e para a obra de Deus. Mas não devemos também nos colocar em condição de apenas ver o mal que o outro nos causa. É preciso que a gente olhe para si mesmo para que a gente também não seja tentado. Muitas vezes é comum as pessoas se colocarem sempre nesse lugar de juiz, de quem julga o outro, corrige o outro, mas não consegue ver que também precisa ser corrigido. Quando olhamos para nós mesmos, nós entendemos que todos nós somos falhos. Todos nós somos passíveis de erros e adversidades. Mesmo porque a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas contra principados e potestades. O mundo espiritual determina em muito a conduta das pessoas. Por isso devemos ter um espírito de muita solidariedade para com todos, para que não nos sintamos muito atingidos pelo que o outro faz, como se houvesse apenas uma real intenção dele de nos machucar. Não necessariamente todo um contexto espiritual da vida daquele outro que determina com quem ele age assim. As bênçãos de Deus não trazem dores. Aquele que se encontra diante da presença do Espírito Santo, ele é pacífico. Na ausência da presença de Deus, somos ainda mais dominados pelos pecados. Justamente por isso, no segundo versículo desse capítulo que eu li, diz que devemos levar as cargas uns dos outros, pois é assim que podemos cumprir a lei de Cristo. Aqui fala que, por mais que o outro nos ofenda, por mais que sejamos tentados pelo nosso narcisismo, pelo nosso individualismo, existe uma necessidade enorme como cristãos, que todos nós temos que desenvolver, que é não só suportar o outro com amor, mas se colocar à disposição desse outro para levar a carga que ele tem. Isso nos dias de não abandonar aqueles que precisam de nós, de não abandonar aqueles que precisam de Cristo. A lei que nos foi deixada por Jesus fala necessariamente de levarmos as cargas uns dos outros. Foram raríssimas as vezes em que Jesus, levando a sua própria cruz, alguém se dispôs a ajudar. Quando temos humanidade, amor dentro de nós, nós entendemos que todas as dores são individuais, todas as dores devem ser consideradas de igual maneira, todo sofrimento deve ser acolhido. Por isso que, independente daquele que leva a carga ser bom ou mal, devemos, no amor de Cristo, nos colocarmos em condição de ajudar, seja física, material
ou espiritualmente. Porque quando agimos assim, nós entendemos que todos nós precisamos uns dos outros. Por isso mesmo a Bíblia diz: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Precisamos então romper com essa presunção, esse auto-engano de que somos maiores e melhores que cada um. A Bíblia nos ensina a compartilhar o amor. O amor, a caridade, inclusive, é maior que a própria fé. Não à toa, a Bíblia nos diz: como podemos nós dizer que amamos a Deus, a qual não vimos, e ao mesmo tempo não amar os nossos irmãos? Amar a Deus também diz acerca de como nós amamos ao outro. Por isso que devemos sempre nos colocar em condição de espalhar amor pelo mundo. Devemos romper com todo espírito de engano, pois não somos melhor que ninguém. Pelo contrário, devemos entender que todos nós temos uma obra a ser realizada neste mundo e que todos nós temos um fardo a ser levado adiante. Tiago 1:22 diz que se cumprirmos a palavra, não somente a ouvi-la, assim nós evitaremos nos enganar a nós mesmos. Cada um de nós temos uma prova e uma obra, um fardo a ser realizado ao longo da vida. Devemos tomar de bom grado essa condição, porque ela é a preparação para a vida eterna. Ela é a forma com que Deus nos coloca diante do mundo e da vida, para que possamos mostrar a Ele o quanto realmente o queremos verdadeiramente, o quanto inclusive estamos preparados para irmos morar no céu, para estarmos ao lado de Cristo Jesus. O caminho para tal é ser instruído na palavra, porque quanto mais a gente busca a palavra de Deus, mais a gente entende das coisas espirituais, daquilo que Deus tem reservado a todo aquele que o segue, a todo aquele que nele crê. Devemos nos instruir na palavra, porque ela nos fortalece e ela nos apresenta coisas boas, que devemos guardar não só conosco, mas repartir com todos aqueles que necessitam da palavra. A exemplo do que acontece agora, que eu leio esta palavra de Deus e repasso para vocês, é preciso que vocês façam o mesmo, porque tudo aquilo que é bom deve ser repartido. A coisa mais boa que temos na nossa vida é o fato de sermos amados por um Deus e poder compartilhar esse amor para muitas outras pessoas que também precisam ser chamadas por Deus e amar a este Deus. Devemos então buscar a todo tempo e em todo momento nos instruir da palavra de Deus, mas sem engano. E aí, no versículo final dessa leitura que eu fiz no livro de Gálatas, diz o seguinte: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Aqui a gente pode voltar ao título novamente no capítulo 6, quando a Bíblia nos ensina como fazer o bem a todos. Se o nosso propósito é fazer o bem a todos, instantaneamente colheremos o bem de todos, porque aquilo que nós semeamos, nós também colhemos. Mas é preciso que a gente assim o faça com amor, com sabedoria
fazendo a diferença em relação à forma como somos tratados, sobretudo quando somos ofendidos, magoados, feridos na nossa relação com o mundo. Mas devemos nos colocar em prontidão diante da palavra de Deus, reconhecendo que até mesmo na ofensa existe uma provação, um fardo para a preparação do nosso espírito para aquilo que Deus tem reservado para nós. Eu gostaria de concluir essa mensagem de hoje retomando o texto de Tiago 3, versículo 18, quando ele diz o seguinte: Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Não sei quais foram as ofensas que chegaram até a sua vida. Não sei se você ofendeu ou se você foi ofendido. Mas independente de qualquer coisa, eu quero te dizer que quando a gente pratica o fruto da justiça, semeando com paz, a gente também promove a paz. Se você foi ofendido, saiba que o fruto da justiça que está reservado para você chegará até a sua vida para lhe promover a paz que você precisa. Mas se você foi aquele quem ofendeu alguém que você ama, alguém que é muito importante para a sua vida, então saiba que o caminho para a mudança de vida daqui para frente, para essa virada de comportamento que você tanto precisa para ser uma pessoa amorosa, pacífica e generosa, encontra-se no exercício do fruto da justiça, através da semeadura em paz para todo aquele que promove a paz. É na medida que você semear a paz no seu coração, nas suas atitudes, na sua vida, que você vai deixar de ofender e também de ser ofendido. É semeando em paz que podemos fazer o bem a todos. Agradeço se você chegou até aqui ouvindo essas palavras. Peço para que, se possível for, você compartilhe essa mensagem para todos aqueles que Deus tocar o seu coração. Se possível for, também leve essa mensagem adiante. Curta o meu canal no YouTube, Girassóis da Fé. Temos também uma página no Instagram e no Facebook. E também estamos no Spotify, sempre com este mesmo perfil, Girassóis da Fé. Te desejo um bom dia, aonde quer que você esteja. A paz de Deus e até uma próxima oportunidade.